Maravilhosa graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Estou usando a versão Almeida, século 21. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Talvez esse seja um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. E Jesus diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Esse texto faz parte do Sermão do Monte, onde Jesus Cristo apresenta verdades profundas sobre a identidade e o papel dos seus discípulos. Quando nós abrimos o nosso coração e recebemos a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador, nós passamos a ser discípulos de Jesus. Amém? O nosso mestre é perfeito. O nosso mestre não morreu. O nosso mestre vive eternamente. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, a morte e o inferno. E o texto bíblico diz que ele ressuscitou com as chaves da morte e do inferno. Isso significa que o inimigo, ou seja, a morte eterna e o inferno, não tem mais poder sobre a nossa vida, no sentido de nos levar para onde não queremos. Ou seja, se estamos em Cristo, somos salvos. Então nós não iremos andar por um caminho que o inimigo nos mostra. Nós iremos andar no caminho que é Jesus Cristo. Porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não é mérito pessoal de ninguém, mas é o resultado do amor tremendo de Deus. E Ele nos chama de sal da terra e luz do mundo. O sal, ele preserva e tempera, enquanto a luz permanece nas trevas. Sempre que eu falar cristão, eu estou falando uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Então, como cristãos, nós somos chamados a fazer diferença no mundo que jaz no maligno. Essa diferença não é o entendimento que temos e queremos aplicar o nosso entendimento, mas o entendimento que nós recebemos do Senhor através da liberdade que concedemos ao Espírito Santo de operar na nossa vida, transformando todo o nosso ser. E vocês sabem que esse trabalhar do Espírito Santo, esse transformar o ser, ocorrerá até o nosso último suspiro. Então, isso significa que enquanto estivermos vivos, Deus estará trabalhando em nossa vida. Depois, fechando os olhos aqui, é abrindo os olhos imediatamente na presença do Senhor, onde viveremos eternamente. Então essa diferença, ela deve ser de tal maneira, não é? Onde verdadeiramente possamos influenciar as pessoas, não somente através da nossa palavra, mas principalmente através
do nosso testemunho. Falar, todo mundo fala. Pregar, qualquer pessoa pode pregar. Mas é preciso o quê? Ter testemunho de vida. Ter vida. Né? No evangeliquez, dizendo, ter vida no altar do Senhor. Então, através do nosso testemunho de vida, nós somos chamados a ser o sal que preserva a verdade e a luz que ilumina as trevas, mostrando que Jesus Cristo é o único que nos leva a Deus. Então Jesus disse, vós sois o sal da terra. É o sal que preserva e dá sabor. Ô irmãos, uma comida sem sal é horrível. Da mesma maneira que uma comida salgada é horrível e terrível. Tem que ser na medida certa. Antigamente o sal era usado para preservar alimentos, impedindo que se deteriorassem. E da mesma forma os discípulos de Jesus Cristo são chamados a preservar os valores e princípios de Deus diante de uma sociedade que se corrompe. Valores e princípios de Deus. Irmãos, esses valores e esses princípios estabelecidos por Deus têm objetivos na nossa vida. Tenhamos uma vida plena, uma vida abençoada, que possamos tomar posse das promessas de Deus para a nossa vida, que possamos verdadeiramente ter uma vida por fé naquele que tem todo poder, naquele que criou todas essas coisas. O mundo está o quê? Deteriorando-se como carne que apodrece. E cabe aos discípulos de Jesus Cristo ser o quê? Influência de preservação, agindo como o sal que preserva. Aí duas perguntas. Estamos vivendo rejeitando a corrupção moral e espiritual ao nosso redor? Somos o sal que preserva a verdade em nossa família, no trabalho e na comunidade? Igreja, nós temos que ser a mesma pessoa em todos os lugares. Somos humanos. A gente pode se aborrecer, mas a gente não vai ficar aborrecido. Aí você lembra de quê? Do texto bíblico. Acima de tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A boca fala do que o coração está cheio. Então a gente vai encher o coração de mágoas, de ressentimentos? Não. Vamos encher o nosso coração da palavra de Deus, das promessas de Deus. Quando a gente enche o coração de Deus, deixa o Espírito Santo agir, diante das mais terríveis adversidades, somos sustentados por Ele. O que significa ser sustentado por Ele? Significa que Ele nos faz lembrar da palavra, Ele nos faz lembrar das promessas, Ele nos sustenta, Ele consola, Ele conforta, Ele reanima, Ele nos dá todas as condições para que possamos prosseguir no caminho. Aí outro texto bíblico que diz o quê? Olhando para a frente e para o alto, para Jesus que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Então, o cristão que não preserva a verdade não cumpre o seu propósito. A verdade. Aí vem na minha mente os ensinamentos que recebi quando criança. A minha mãe dizia, meu filho, dizia para todos nós, né? Meus filhos, né? Dizia assim, falem sempre a verdade. Mesmo que vocês tenham um prejuízo, mesmo que essa verdade traga algumas coisas contra vocês, falem sempre a verdade. Sempre a verdade.
Eu me lembro que uma pessoa chegou lá no escritório e ia trabalhar e disse assim, mas o que é que eu vou dizer quando eu atender o telefone e o senhor não quiser atender o cliente? Eu vou dizer o quê? Eu digo que o senhor não está? Não. Primeiro, eu não posso deixar de atender o cliente. Segundo, você não vai mentir, aqui é diferente. Aqui a gente não tem a mentira não. Se eu não puder atender, então vai dizer, ele está sem poder atender no momento, mas daqui a alguns instantes ele vai ligar de volta. Então são coisas simples. O guarda parou na rua e disse, você estava no telefone, você estava no celular. Aí você vai dizer o quê? Não, eu não estava não, eu estava, eu errei. E qual é a consequência do erro? A multa. Mas falou a verdade. A verdade. Se somos discípulos de Cristo, temos que perseverar na verdade. E a verdade, ela tem que ser ativa, tanto nas coisas pequenas, como nas maiores. Não existe uma mentira menor, outra maior. Não. O ser humano, o homem cria, não é? Não, você tem, como os batentes. Ali é uma mentira menor, um pecado menor, maiorzinho, outro. Aqui é um pecado maior. Não, irmãos. Pecado é pecado. A linha é uma só. E a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus, que é o reino de Deus. Então nós temos que perseverar na verdade. Agora, como sal, os discípulos de Cristo, né, trazem o sabor de quê? Que sabor? O sabor da graça de Deus ao mundo. Mostrando que viver com Cristo é viver plenamente. E esse plenamente jamais terá o significado de perfeição, de absoluto na perfeição. Viver plenamente significa estar disponível para o Senhor. Procurar aproveitar cada dia, cada momento do dia, para que possamos viver para o louvor da glória de Deus. Eita! Aí dá uma paradinha e pensa no dia de hoje. Desde quando levantou. Será que nós fizemos e falamos tudo para o louvor da glória de Deus? Eita, Jesus! Qual é a conclusão que a gente chega? Não, aqui eu podia ter feito melhor. Aqui eu podia ter feito melhor, eu iria engrandecer ainda mais o nome do Senhor. Ó Senhor, me perdoa. Me ajuda, Pai. E o nosso propósito é viver cada momento. Não é dizendo assim, não, eu vou viver a partir de amanhã, a partir de agora. Mas agora há pouco, há 30 minutos, há 5 minutos. Não, já passou. Os minutos já passaram. A diferença que nós temos que fazer é agora. E mesmo com essa determinação, continuamos imperfeitos. Continuamos pecadores. Entretanto, pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. Então, como vivemos? Quando vivemos como Cristo nos chamou, as nossas palavras e atitudes trazem sentido e sabor para a vida. Então nós somos chamados, convocados a mostrar que o Evangelho de Jesus Cristo, né, nos proporciona uma vida diferente. Porque quando a Bíblia diz assim, você tem a mente de Cristo, não são os pensamentos de Cristo, mas que estamos procurando viver conforme a sua palavra. Por que a palavra de Deus? Porque Ele vivifica essa palavra, porque é a palavra que provém dEle, é por isso que prevalece. Todas as tentativas de destruição da Bíblia foram frustradas. Eu me lembro que o meu pastor, né, na época, lá atrás, antes dele ter um encontro real com Cristo, era um líder religioso, mandou queimar Bíblias, recolhia as Bíblias e queimava. E a cidade era pequena, tomava a Bíblia do povo na rua, mas os crentes estavam com a Bíblia lá debaixo do braço.
Então, é essa palavra que faz a diferença. Amém? Então, o nosso comportamento, nossas palavras, tem trazido sabor e significado à vida daqueles que estão ao nosso redor. Nós somos testemunhas vibrantes da alegria e plenitude em Cristo Jesus. Então nós aprendemos que a vida cristã verdadeira é temperada com graça e verdade. Graça e verdade. Ô irmãos, quantas coisas Deus planejou para as nossas vidas, para a nossa vida. Quantas coisas. A luta do dia a dia, ela não é fácil. A luta para ganhar o pão de cada dia, mais difícil. Cada dia as coisas estão mais caras. Mas o salmista Davi, ele disse algo tremendo. Falando na linguagem atualizada, ele disse, eu já fui moço, sou velho, mas já fui moço, sou velho, agora eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha a Deus. Então, a igreja que deixa de viver como Cristo ensinou, se torna o quê? Irrelevante. Somos inúteis para o reino se não exercermos nossa influência como sal. Então, temos nos conformado com o mundo? Ou permanecemos fiéis à nossa missão de preservar e dar sabor à sociedade? Então, um cristão sem testemunho é como o sal sem sabor. Inútil. Deus não quer nenhum agente secreto. Não, eu trabalho em tal lugar há tantos anos, pastor, ninguém sabe que eu sou crente. Fico só observando. Não, cadê, que sal é esse? Qual é a diferença? Mas ele diz também, vós sois a luz do mundo. E o que é que a luz faz? A luz brilha nas trevas. Nós temos uma iluminação maravilhosa, mas quando apaga, escuro. A luz tem a função de iluminar e dissipar as trevas. Então, como cristãos, nós somos chamados a viver de forma que as pessoas vejam Cristo através de nossa vida. Olhe para mim, tá? Porque eu estou vivendo como Cristo diz que é. Não, irmão, não. É diferente. O mundo está em trevas espirituais, mas Deus colocou a sua luz em nós. Nós não temos luz própria, nós refletimos a luz que vem do Senhor, que é o Senhor. Nós precisamos refletir, e na prática, como é que nós refletimos essa luz? Através do nosso testemunho, procurando viver conforme os princípios estabelecidos nas Sagradas Escrituras. Eu garanto que você nunca vai esquecer isso, porque você escuta isso, todo culto eu falo isso. Isso tem que estar na nossa mente, aleluia. Então, nós precisamos guiar as pessoas para a verdade. Palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é a palavra de Deus. Há mais de 2000 anos que isso está escrito. O Senhor espera de nós o quê? O melhor. Mas Ele sabe das nossas dificuldades, nossas fraquezas. A Bíblia nos diz que Ele conhece a palavra que iremos proferir amanhã e depois de amanhã. Já pensaram nisso? Ele conhece que Ele é eterno. Ele está na eternidade. Mas mesmo sendo eterno, estando na eternidade, Ele sabe exatamente o nosso tempo. Então Deus não tem noção do nosso tempo, porque a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
Ele sabe exatamente, Ele tem noção exata, porque foi Ele que criou o tempo também, aleluia. Ele criou tudo, Ele criou todas as coisas. Agora nós temos a opção de fazer escolha. Será que realmente eu quero ser sal da terra e luz do mundo? Será que estou disponível para o agir de Deus na minha vida? Mas ele também fala sobre uma cidade edificada sobre um monte. Então Jesus usa a imagem de uma cidade no alto de uma colina, visível a todos. O testemunho de um cristão não pode ser escondido, ele é público e evidente. Assim como uma cidade elevada é visível de longe, os cristãos devem ser notados pelo seu caráter, integridade e amor. Então não devemos esconder quem somos. Não. Você é discípulo de Jesus Cristo, sou. O que Ele é para você? Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador. Ele é o supremo sacerdote, que é assentado à direita de Deus o Pai como Deus o Filho, intercede por nós. Mas o mundo tem outros princípios, sim, está lá. Mas nós estamos aqui para ser sal da terra e luz do mundo. Amém? Então, o mundo precisa ver a luz do Evangelho através de nós. Quando eu falo luz do Evangelho, eu estou falando que a palavra precisa estar plantada no nosso ser. Devemos ser o quê? A luz que glorifica a Deus. Jesus diz que nossas boas obras devem ser vistas pelos homens, para que eles glorifiquem a Deus, e não a nós. O propósito de brilhar é revelar a glória do Pai, e não a nossa. Então tudo que fazemos deve apontar para Cristo. Quando as nossas ações são feitas em amor e verdade, glorificam a Deus e atraem as pessoas para Ele. Você pode convidar um colega de trabalho, de escola, de faculdade, para vir à igreja. Ele não vai dizer assim, mas com essa vida que você leva, você quer me levar lá na igreja? Porque é a primeira coisa que dizem. Mas você, crente, e crente faz assim, não é assim que fala? Ou só é comigo? E você não é crente? Eu me lembro da história do cara que chegou e disse, mas a Bíblia diz que é para você virar o rosto, você recebe uma tapa e vira para levar outra tapa do outro lado. Mas deixa eu orar primeiro. Deus, em nome de Jesus, o Senhor tenha misericórdia, que eu possa levar essa tapa e que eu não tenha vontade de quebrar o braço dele, a perna dele, que eu não tenha vontade de fazer. Espera aí, porque nós somos humanos. O sentido não é aquele. Então a gente tem a perseguição, cada palavra, mas a gente permanece. A gente continua firme, testemunhando. E sofre, crente chora. Eu digo para você, não existe nada melhor do que chorar na presença do Senhor. Nada melhor do que chorar na presença do Senhor. Se desmanchar diante do Senhor, reconhecendo a nossa insignificância, né? Imagine pó, agora imagine a poeira do pó. E mesmo assim o Senhor nos amou, antes de tudo ser criado. O Pai eterno, antes de criar todas as coisas, o seu Filho já tinha se oferecido para vir ao mundo para nos salvar. Aí tem gente que diz assim, e por que Ele criou? Pelo seu amor. E nós fomos criados para quê? Para o louvor da glória de Deus.
tudo aqui vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então a gente aprende a fazer o quê? Eu não estou dizendo que se você tem direito a uma causa na justiça, eu não estou dizendo que você não deve entrar na justiça, eu não estou falando isso. Mas o que eu estou falando é o seguinte: olha, se tem tal problema para resolver, fique quieto, não tente resolver, coloque nas mãos do Senhor. Pastor, então o crente pode recorrer à justiça? Claro, se é um direito que ele tem, claro. Mas se existe qualquer coisa que você acha que pode resolver, e isso vai gerar outras coisas que não serão boas, coloque nas mãos do Senhor. Quando a gente coloca nas mãos dele, a gente não tem que tomar de volta. 1 de Pedro 5,7: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí você vai ver nos escritos mais antigos, ansiedade tem o seguinte tradução: lançai sobre ele tudo aquilo que está te enforcando, tudo aquilo que está te impedindo de respirar. Você não fica não com a respiração curta, quando o negócio está meio pesado. Eu fico. A gente deve lançar sobre ele. Lançar significa lançar, eu vou jogar, eu não vou pegar de volta. Eu vou deixar que ele resolva. Ele vai resolver? Vai. Como é que ele vai resolver? Eu não sei, mas vai ser no tempo dele. E quando vai ser o tempo dele? Só ele sabe. Mas uma coisa é certa: ele diz que age, e ele vai agir. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Então as nossas ações precisam refletir a glória de Deus. As nossas boas obras precisam trazer pessoas para Cristo. A luz de Cristo em nós deve brilhar de forma que o mundo veja Deus e não a nós. Não, aquela mulher é uma mulher de Deus, aquele homem é um homem de Deus. Amém? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então Jesus nos chama para praticar as boas obras, para que as pessoas possam glorificar a Deus. Quando a gente ora aqui repreendendo todo problema de enfermidade, Senhor, que cada pessoa, ao receber a sua resposta, enfermidade ou qualquer outra coisa, que elas possam glorificar e exaltar ao nome de Jesus. Porque quando glorificamos e exaltamos ao nome de Jesus, estamos glorificando e exaltando a Deus o Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém? Então as boas obras são resultados de uma fé viva e genuína. Amém? Glória a Deus. O mundo não pode ver a nossa fé, mas pode ver nossas ações. Glória a Deus. Agora, a palavra também nos mostra que o nosso testemunho deve ser através também do caráter. Então, um cristão que vive segundo o caráter de Cristo, com humildade, amor e justiça, é um poderoso testemunho para o mundo. Então, a forma como tratamos os outros. Eita. Aquela irritação terrível. Venha para dar uma resposta. Aí pensa assim: qual a resposta que o meu mestre espera que eu dê? Eu preciso dar uma resposta que seja uma resposta. Eu estou falando palavras, tom de voz, que seja conforme eu gostaria de receber. Então a gente aprende, né, a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Aí vem a pergunta: o nosso caráter está refletindo o caráter de Cristo? Estamos vivendo de maneira íntegra em todas as áreas da nossa vida? Então o nosso caráter
é o espelho da nossa fé. Ô irmãos, olha, a gente precisa entender e aceitar que o Senhor está determinado a nos ensinar. Se Ele está determinado a nos ensinar, significa que Ele sabe que nós aprendemos. Nós temos uma memória. A gente está aqui e de repente vem uma lembrança lá atrás. Nós temos uma memória. Nós temos o poder de decisão. O poder de decidir entre bem ou mal. O poder de decidir entre servir a Cristo ou rejeitar a Cristo. Essa palavra às vezes choca, porque as pessoas dizem assim: mas eu não rejeito a Cristo. Rejeita quando não aceita o seu plano de salvação. E Deus é tão tremendo que Ele respeita a nossa decisão. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu começar a encerrar. Qual é a vida que nós queremos ter? Então, como sal da terra e luz do mundo, nós temos um papel fundamental no plano de Deus para a humanidade. Olha só. Nós, seus discípulos. Eu vejo aqui, aí, primeiro, a graça maravilhosa de Deus. O seu amor, o seu poder, uma grande responsabilidade, mas que não nos traz peso. Por quê? Porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Jugo suave e fardo leve. Como discípulos de Cristo, nós precisamos tomar a decisão, conscientizados das nossas imperfeições, com o olhar fixo em Cristo, guardando o coração, determinado a servi-lo em amor. Se estamos determinados a servi-lo em amor, então é para amar o próximo como a si mesmo. Que eu e você, que nós possamos aplicar a palavra de Deus, que é viva, eficaz, é poderosa, que possamos aplicar essa palavra em nosso ser. E diante das circunstâncias adversas, estejamos lembrados que podemos clamar ao Senhor. Ele nos escuta, Ele nos responde. Ele age, Ele vai à nossa frente, Ele está do nosso lado direito, do nosso lado esquerdo, na nossa retaguarda. Mas precisamos tomar a decisão de verdadeiramente ser sal da terra e luz do mundo. Que possamos em tudo, ser sal da terra e luz do mundo. Que possamos viver de tal maneira que nossas ações, caráter e palavras sempre apontem para Cristo, glorificando a Deus e iluminando o mundo em trevas. É impossível deixar de citar o texto que está em Malaquias, se não me engano 3,18. E todos verão outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus
e o que não serve. Então, todos verão outra vez a diferença daquele que é sal da terra e luz do mundo, procurando ganhar pessoas para Cristo, procurando testemunhar dele, procurando estar na presença dele, sabendo que as lutas e aflições virão, mas ele não falha, ele não tarda. Às vezes a gente pensa assim, né? Mas Deus podia ter me respondido isso ontem. Não, ele age na hora certa, ele age no momento exato. O que nós precisamos é verdadeiramente aprender a estar diante dele, para que sejamos sal da terra e luz do mundo. Fiquemos todos de pé, equipe louvor.